Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Última análise do dia. Hoje já teve bastante coisa por aqui. Já analisamos esquema tático, já analisamos escalação, já falamos sobre as armas que o Atlético tem para esse confronto contra a equipe do Corinthians. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês sobre a base, né, gente? Porque a base ela ganha uma importância muito grande na temporada do Atlético, meio que de forma intencional e ao mesmo tempo que de forma intencional, porque só vem ganhando tanto destaque porque o Atlético não conseguiu contratações que, na teoria, pô, não seriam grandes problemas do Atlético conseguir, acho que principalmente personalizado ali na negociação do Cetré, né, que era um jogador que chegaria como a grande negociação que o Atlético teria para a sequência da temporada, o reforço de peso que o Atlético teria para a sequência do ano, e isso foi abrindo as portas, óbvio que mediante uma boa campanha no campeonato estadual, tanto de Bruninho quanto de Chiquete, principalmente, né? E a gente começa a olhar uma geração que boa parte já tinha subido na temporada passada com outros olhos, e eu acho que esses garotos eles são tão bons. A gente pode ter uma geração tão promissora nas nossas mãos que nem parece Atlético, sabe? E por que eu falo que nem parece Atlético? Porque se a gente for parar pra pensar, o que é o Atlético no Campeonato Brasileiro? Talvez seja um dos times que mais precise ser burocrático, que mais precise do ugly ball, que é o famoso jogo feio, que é o famoso jogo ali de não deixar o adversário jogar, fazer faltinha o tempo inteiro, apostar em transição para os viveiros, ganhar duelos e a partir daí o Atlético ser um time competitivo. E sendo bem sincero, o Atlético competiu assim, principalmente em 2022, quando chega na final da Libertadores e vai para a Libertadores 23, e também na temporada de 21, onde o clube bate final da Copa do Brasil e ganha a Copa Sul-Americana, era um tremendo ugly ball. Óbvio que você tinha um brilhareco ou outro de uma peça, mas coletivamente era um Atlético que banalizava muito o jogo do adversário para poder competir, sabendo que não tinha as mesmas ferramentas de uma elite brasileira e sul-americana, que na teoria, pô, tava ali como favorito. Mas o que, que o Atlético fazia, cara, era assim, competitividade o tempo inteiro, era disputa o tempo inteiro, era tá ali na bola o tempo inteiro, sabendo se impor fisicamente. E eu não acho que o ugly ball do Odair daqui pra frente tá errado. Mas eu acho que a gente tem um contraponto muito importante. Ninguém sobrevive só de competitividade. Ninguém sobrevive só desse jogo fechadinho que precisa sair rápido, um jogo burocrático, eficiente. Mas um jogo que eu acho que o torcedor e a própria demanda esportiva que o Atlético vai ter ao longo da temporada, ela pede mais. O Atlético contra o Corinthians, por exemplo, que é o jogo de amanhã, ele vai precisar 60, 70, 80 minutos, tá ali numa tensão, tá ali no nível de competitividade, tá ali no nível de dedicação com o jogo absurdo. E talvez isso transforme o jogo do Atlético num jogo que não agrade o torcedor. Mas eu volto a insistir. Primeiro as obrigações, depois o prazer, depois o lazer. E aí que entra a posição da base dentro do elenco do Atlético. Por isso que a base do Atlético ela é tão importante. Não somente por serem jogadores com futuro, mas serem jogadores com futuro que eu acho que trazem uma nova visão de jogo pro Atlético, que o Atlético principal, eu não sei se ele consegue ter com Mendonça, com o Julimar, com o próprio Viveiros. O Atlético é um time duro, competitivíssimo, mas duro. E aí a gente começa a falar de como esses garotos eles chegam para trazer novos elementos. E tá tudo muito concentrado em Dudu e Chiquete, mas a gente pode falar do João, a gente pode falar do Dudu. Inclusive fica aqui o apelo
pro Odair utilizar mais o João Cruz. Acho que o Atlético sai ganhando demais. E aí a gente fala de Gilberto, e aí a gente fala de Léo Derick, e aí a gente fala de Arthur Dias. O Atlético tem algo que é muito raro no futebol brasileiro, que é uma geração de 5, 6, 7 jogadores que hoje podem entrar numa partida e mudar o rumo de uma partida de Série A. E aí sim, entregando talento, entregando o contraponto do que o time principal não pode oferecer. Talvez falte transição, talvez falte pressão, talvez falte um pouquinho mais de competitividade, mas as associações, as tabelas, a imposição técnica, cara, ela vai vir de forma muito mais natural. E ela vai vir de forma muito mais gratificante pro Atlético. Ela vai vir de forma muito mais automática pro Atlético. E é isso que eu queria dividir com vocês, cara. A gente tem uma base que ela assume um papel, que eu não vou falar que é um papel de protagonismo, mas é um papel que traz mais equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, não necessariamente durante os 90 minutos. Mas o que é o equilíbrio? Nesse sentido, é o saber competir e a imposição técnica. É o jogo de dividida, é o jogo de disputa, é o jogo de falta, mas o jogo das associações, dos lances bonitos, dos domínios, da capacidade de ocupar o campo de ataque do adversário e criar situações. Então a base, ela é um ponto de alegria para um Atlético que precisa ser sério por muito tempo. A base é um ponto de alegria para um Atlético que precisa ser carrancudo por muito tempo. O Atlético, ele vê no Bruninho, o Atlético, ele vê no Dudu, o Atlético vê no Felipe Schick, no João Cruz, no Léo Derick, no Arthur Dias, o sorriso que às vezes falta no Portilla, no Benavides, no Teran, no próprio Zapelli, hoje no Mendonça, no Julimar, porque esses caras estão tendo que garantir a competitividade do Atlético na competição. E os jovens, até para entrarem mais leves e poderem fazer a diferença, eles precisam dessa estabilidade que esses jogadores mais experientes eles acabam trazendo. Mas esses jogadores experientes acabam trazendo algo que, beleza, é importante. Mas aí você vai pensar, tanto estrategicamente quanto tecnicamente, você precisa do outro lado. Você precisa da qualidade técnica do Bruninho para dominar uma bola de chaleira no meio da defesa adversária e chamar o Dudu para associação. Você precisa desse jogo dinâmico do Dudu, de passe em contra, gira o jogo. Você precisa das pifadas do João. Você precisa da capacidade criativa do Schick, da inteligência do Schick. Isso tudo vai fazer muito sentido, já fez sentido contra o Santos. E contra o Corinthians, sendo bem sincero, na minha visão vão ser 2 jogos. O jogo ali até os 75 minutos, que tomara que o Atlético consiga ganhar do Corinthians nesse jogo. Que é um jogo mais sisudo, mais carrancudo, mais burocrático. E o jogo dos minutos finais, eu acho que a gente pode criar uma arapuca ali, a partir desses jovens, pode criar uma armadilha a partir desses jovens, que vai dar trabalho para muita gente. Mas muita gente mesmo. Então os mais experientes têm que segurar. E os mais jovens, não vou falar que vão sempre decidir, mas trazem uma cota de talento que eu acho muito, muito, muito importante. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.